Vamos aqui então iniciando o nosso trabalho. A Revista Espírita, março de 1860, estudos sobre o espírito de pessoas vivas. Nós estamos estudando aqui o Dr. Vinhal, entrevista, né, que ele... entrevista não, né, a participação naquele trabalho para tratarmos ali, né, das experiências de um espírito em desdobramento participando de uma reunião mediúnica. Nós estamos aqui, nós paramos na questão número 43. A gente volta um pouquinho aqui só para fazer uma pequena recapitulação. Que nós temos aqui também, né? Falava sobre as sensações, se ele sente odor, se ele sente fome, como ele reagiria diante dessa situação, né? E depois ele coloca se ele tem ali uma percepção sobre o desprendimento dele, ainda que parcial, durante essa emancipação, se ele tem consciência do processo em si. E ele responde exatamente que não, que ele simplesmente sabe que entra no corpo, se conecta com o corpo, e ele sabe que ele se desprende parcialmente do corpo, mas ele não compreende o processo em si. Aí depois, a partir da 40, Kardec já começa a entrar aqui numa outra linha de raciocínio. Então, na 40, ele pergunta: vedes outros espíritos? A resposta: aqueles que querem que eu veja. Ou seja, né, os espíritos ali que entram na mesma sintonia do Dr. Vinhal, ele é capaz, então, de perceber. Como os vedes? Como a mim mesmo. Então, da aparência física, entre aspas, né, que ele relatou. Vedes alguns à nossa volta em multidão. Então, é aquela grande quantidade de espíritos presentes ali durante a reunião. E aí depois, na 43, então, foi feito ali durante aquele trabalho, né? Olha só o dinamismo do trabalho de Kardec como era, o que traz para nós assim, um fato impressionante, é que ele trabalhava com diversos médiums, permitindo a comunicação de espíritos ao mesmo tempo. Então ele tinha dois médiums, dois espíritos participando, esses espíritos se comunicavam, conversavam, interagiam com o grupo, né? Então, enquanto um estava, no caso do Dr. Vinhal, estava ali se manifestando através de um médium, ao mesmo tempo ele fez aqui então, nessa 43, a evocação de Charles Dupont, que era aquele espírito de Castanho da Ria, aquele violento, aquele agressivo daquele espírito, né? Que aos poucos ele foi então ali alcançando o equilíbrio. E ele responde: atendo ao vosso apelo. Pergunta a ele de novo: estais hoje mais tranquilo do que da última vez que vos chamamos? A resposta: sim, progrido no bem. Então ele já mostra, né, que daquela primeira comunicação em que ele rasgou papel, chacoalhava convulsivamente o braço do médium, quebrava lápis, ele não conseguia se comunicar, aos poucos ele foi então tomando ali, né, consciência da sua realidade, ele foi ali acalmando, se acalmando cada vez mais, até porque aquele estado de agressividade que ele apresentou era consequência da punição que ele sofria por causa do crime que ele cometeu. Então ele foi ali, né, ele ficava preso àquela residência onde ele cometeu o crime. As imagens do crime que ele cometeu, do duplo assassinato que ele cometeu, ficavam ali vivas na sua memória, na sua mente, e, portanto, levou ele a um estado de desequilíbrio muito grande. Depois da evocação, então, ele foi mostrando, né, uma mudança de comportamento, ele foi também ali, foi sendo permitido que aquelas imagens fossem, então, gradualmente dissipadas, e ele foi mudando ali a sua postura, mudando a sua conduta. Agora, então, ele coloca que agora ele começa progredindo no bem, então ele começa agora a se desenvolver, a avançar num estado mais produtivo. Bom dia, Chaconete. 45. Compreendeis agora que vossas penas não durarão sempre? Sim. Aliás, esse entendimento dele era ali uma das causas, né? Porque ele, durante aquele período de punição em que ele se encontrava, a ideia de uma condenação eterna também era muito viva. E isso fazia com que ele se tornasse cada vez mais endurecido, cada vez mais revoltado, né? Na 46, entrevedes
o fim dos sofrimentos? Não. Para minha punição, Deus não me permite ver o fim. Então ele continua ainda preso, né? Ele sabe que isso terminará, mas ele não sabe quando, porque ainda tem ali aquela imagem, aquela ideia, né, a lembrança do crime que ele cometeu, e ele acha que ele vai sofrer ainda durante muito tempo, embora, né, saiba já que é possível que ele melhore, é possível que ele se reequilibre durante esse período. Na 47, ao Dr. Vinhal: vedes o espírito que acaba de responder? A resposta: sim, ele não é agradável de ver. Podeis descrevê-lo? Vejo como foi visto. Lembrando, né, que ele já tinha sido descrito por uma senhora que era médium, que fazia parte ali, que falava que ele se encontrava com um punhal na mão, com a roupa ensanguentada, né, uma pessoa, digamos assim, que pelo seu estado mental ele já apresentava ali quase que desfigurado. Então ela aquela aparência de medo, aquela aparência de repugnância, né, segundo a descrição que foi apresentada, né? Então ele não era agradável de ver. Então ele foi visto como ele era visto pelo Dr. Vinhal, como ele tinha sido visto anteriormente, com a diferença de não ter mais sangue nem punhal, revelando sua fisionomia mais tristeza do que estupidez feroz que apresentou na primeira aparição. Então, quando coloca essa fisionomia, né, de uma estupidez feroz, é difícil para a gente imaginar isso, mas talvez o mais próximo seria o que nós vemos nos filmes de ficção, quando eles usam aquelas maquiagens em que a pessoa aparece com uma aparência realmente assustadora, uma aparência deformada, muitas vezes uma aparência que denota uma maldade, embora o espírito não seja mau em si, mas ele denota essa maldade pela sua condição. E também André Luiz, né, durante as suas peregrinações, as suas missões que ele cumpria naquelas faixas vibratórias mais densas, onde ele ia para aqueles postos de socorro, para aquelas pequenas colônias, né, ele falava dos espíritos que estavam fora daquele ambiente e também dos espíritos que estavam ali sendo recolhidos. Exato, Braz, eu acho que mais próximo que nós podemos ali colocar seriam essas carrancas mesmo, né? Então aquelas aparências bem impressionantes que nós encontramos, né? Então, né, máscara de ferro, de Valdo coloca, né? Então, não há, até porque a gente lembra sempre que os espíritos que descrevem o mundo espiritual, para nós, seria um motivo de muito interesse temos uma descrição completa do que acontece no plano espiritual. Mas esses espíritos que aparecem, que se mostram com essa aparência tão deformada, esses espíritos são irmãos em processo de desenvolvimento, embora ainda bastante atrasados e bastante endurecidos naquela condição. Então, quando você descreve um espírito que tem uma aparência monstruosa, você falta com a caridade. Então, simplesmente é colocado a condição de sofrimento deles, mas não detalhar o fato deles ser assim. É como se nós fizéssemos uma situação análoga aqui na nossa realidade, no nosso dia a dia. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos, né, algumas regiões, como acontecem também em outros locais, nas grandes cidades, pontos de drogas, né? Aqui em São Paulo, vulgarmente conhecido como Cracolândia, pelo fato, né, de num determinado momento aqui da história da cidade, o tráfico de crack, na época em que essa droga se tornou bastante popular, as reportagens procuravam nas ruas da cidade os pontos onde o tráfico era feito e também pessoas que eram dependentes químicas estavam ali à mercê dessa substância. E aí então acabou, né, rotulando aquela região como Cracolândia. E aí então, quando nós vemos uma pessoa, um repórter, quando ele vai até lá, ele fala assim: eu vejo verdadeiros lixos humanos nas ruas. Então essa expressão ela pode até trazer para nós uma ideia das condições físicas e psicológicas e morais daqueles indivíduos, mas aí nós nos esquecemos exatamente que são espíritos num estado de sofrimento muito grande, que esses, entre aspas, lixos humanos que nós rotulamos,
estão ali rodeados de irmãos tentando ajudá-los a sair dessa condição, levando-os à reabilitação. Então, por isso, essa aparência que nós tanto gostaríamos de saber, para esses espíritos mais comprometidos, né, com a caridade, com o amor ao próximo, compreendem isso e evitam fazer esse tipo de qualificação. Porque assim também nós, se nós vamos a uma penitenciária, onde você vai no local de criminosos de alta periculosidade, aí nós vamos usar ali os piores adjetivos para rotular aquelas pessoas. Mas ainda assim são filhos de Deus. Aí nós vemos assim que por mais que nós queiramos, né, rotulá-los, qualificá-los e tudo mais, são espíritos ainda como nós já fomos ou como nós ainda somos. Então, como descrevê-lo? Ele simplesmente colocou aquela aparência de uma estupidez feroz. Aí com esses adjetivos, com esse adjetivo nós podemos ter uma ideia da imagem que esse espírito apresentaria se ele fosse visto por nós também. Né? Assim como também, né, a própria, eu lembro bastante dessa cena, e eu não sei porquê, mas ela me marcou muito, quando Dona Ivone conta aquela passagem que ela foi em desdobramento ajudar uma pessoa que estava sendo obsediada, e ela encontrou um espírito vestido ali, caracterizado como uma freira. E esse espírito ele tinha também essa característica tão feroz que foi para cima dela para tentar agredi-la, e ela teve que sair de lá correndo, né, voando, quase que voando literalmente mesmo. Né? E dá para a gente ter uma ideia qual é a aparência que aquele espírito teria para nós, para provocar aquele susto, aquele medo todo que a Dona Ivone sentiu. Né? Então, são vários os relatos que chegam de obsessores, de colônias, no caso do livro Libertação, por exemplo, quando André Luiz vai encontrar Gregório, qual seria a aparência de Gregório naquele momento? Que tipo de impressão ele provocaria em nós se nós estivéssemos frente a frente com ele? Né? Então, assim, os espíritos trazem alguns adjetivos que a gente procura, então, fazer com que, né, a nossa imaginação, bastante fértil, né, preencha, então, essa lacuna com essas imagens. Bom dia, Flávio. Continuando. Desperto, agora já muda um pouquinho, né? Desperto, tendes conhecimento do retrato que foi feito desse espírito? Sim, além disso, estou informado. Né? Então, ou seja, aquela história toda que foi contada no momento daquela primeira evocação do espírito de Castaneda Ri. Quando vedes um espírito, como sabeis se seu corpo está morto ou vivo? Pelo seu cordão fluídico. Então já não é a primeira vez que Kardec fala sobre isso, né, ou apresenta para nós essa mesma resposta, esse mesmo relato, mostrando a diferença entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Os encarnados ainda conectados com o corpo físico através desse cordão fluídico. André Luiz chama de cordão prateado, né, e eu me lembro que muitas pessoas, principalmente aquelas que eram contra as obras de André Luiz, os ensinamentos que ele traz, acabavam com uma certa ironia, falar, né, sobre esse cordão prateado que André Luiz comenta. E, na verdade, mostra aqui para nós, né, uma realidade que o próprio Kardec também confirma, e os espíritos também trazem para nós essa informação. Né? Então, até mesmo, né, no livro Transição Planetária, quando muitos espíritos são convocados a participarem de reuniões no plano espiritual sobre projeto evolutivo, projeto reencarnatório de espíritos mais evoluídos que virão até nós, algumas famílias foram convocadas, e aí então é relatado no livro que dava para perceber, naquele grupo de espíritos que estavam ali se reunindo, aqueles que eram encarnados e aqueles que não eram. E claro, né, tirando ali, né, a própria qualidade moral e fluídica de cada um deles, esse cordão era ali um elemento que se destacava entre aqueles que estavam ainda como espíritos encarnados. Né? O Brás colocou que nunca conseguiu ver esse cordão, né, Brás? A gente não sabe exatamente qual é a qualidade necessária para que um espírito perceba esse cordão, né? Se ele realmente precisa estar bem desmaterializado para poder olhar, ver esse elemento. Né? Dudu colocou, né, para mim, né, que tem evidência, já vi um cordão da mesma forma gasosa do espírito. Né? Então, tem aí também outros relatos que vão se apresentando para nós. Né? Como julgais o moral deste?
desse espírito de Castaneda Ri, né? Seu moral deve ser bem triste, mas ele melhora. Aí Kardec, então, pergunta a Charles Dupont: ouvis o que se diz de vós. Isso vos deve encorajar a perseverar na via do progresso em que entraste. E ele responde: obrigado, é o que procuro fazer. Então, vedes o espírito do médico com o qual conversamos? Sim. Como o vedes? Vejo-o com um envoltório menos transparente que o dos outros espíritos. Então, menos transparente que o dos outros espíritos. Aqueles espíritos que estavam ali naquela assembleia de trabalhadores e assessores, dando suporte nos trabalhos da sociedade, eles se mostram não apenas como desencarnados, obviamente, mas também como espíritos com uma elevação maior. E essa elevação ela é percebida através dessa transparência do corpo que eles mostram, né? Então, aqueles que são mais materializados mostram um perispírito mais denso e aqueles mais elevados se mostram mais transparentes se comparado com a matéria naturalmente, né? Porque essa transparência significa que é possível ver através deles os objetos que se encontram naquele local. Mas a partir do momento em que esses espíritos vão até o ambiente compatível com essa elevação, com essa sutileza fluídica, naturalmente todos ali serão semelhantes, né? Então fala-se bastante sobre a luz desses espíritos, o brilho, a transparência. São várias características que vão ali denotando para nós, então, né, a elevação ou não, o grau de elevação de um espírito, né? A Angelina colocou, né, quem trabalha em fluidoterapia visualiza como uma imagem de luz, né? Então está aí também a Angelina colocando para nós, né? Então, assim como também, né, para quem tem essa percepção de observar o plano espiritual, essa evidência, é possível também ver inclusive os fluidos que são doados. Eu me lembro de um amigo que, inclusive, foi ele que me aproximou da doutrina. Ele era um trabalhador de um centro de Umbanda, mas também um grande conhecedor da doutrina espírita. E ele, então, uma vez, ele aplicava o passe, e nesse passe ele comentava: você está vendo o que está saindo da minha mão? Eu falava: não estou vendo. E aí, então, ele fazia assim, mais ou menos um movimento, percebendo, né, a energia que ia saindo da ponta dos dedos dele. É muito interessante, então, essas descrições. Então, é somente vendo que é possível entender. Do contrário, fica ali apenas como uma descrição muito pálida dessa realidade, né? Dudu colocou no passe, principalmente, também é possível perceber isso, né? Aí, continuando para nós, número 55. Como julgais que ele ainda esteja vivo? Aqui perguntando, né, ao Charles Dupont. Os espíritos comuns não têm forma aparente. Este tem a forma humana. Está envolvido por matéria semelhante a uma névoa, reproduzindo sua forma humana terrestre. O espírito dos mortos não tem mais esse envoltório. Dele está desprendido. Então, na percepção dele, os desencarnados têm ali uma aparência menos definida, né? No sentido de detalhes do corpo perispiritual. Enquanto que nós, aqui encarnados, nós trabalhamos mais, ou então os espíritos mais ligados ao mundo material, nós nos preocupamos com detalhes, né? Os traços, as vestimentas, os adereços que nós utilizamos ainda, que nós plasmamos, né, no nosso corpo perispiritual. Já os espíritos mais elevados têm exatamente essa aparência, né? Não tem ali essa forma humana da forma como nós imaginamos. Então seria como se fosse um espírito fotografado, mas como da nossa visão naturalmente, né? Com a lente de uma câmera desfocada. Nós vemos ali apenas ali uma silhueta, né? Um formato humanoide, mas sem os detalhes que nós procuramos, né, nos espíritos encarnados, né? Com detalhes dos olhos, né? Então, por exemplo, nós vemos ali marcas de expressão no rosto, detalhes da fisionomia e tudo mais, né? Já os espíritos elevados, que já não têm mais essa preocupação, né, em se parecerem com humanos, mantêm ali o seu formato, né, ou aquela condição que psiquicamente
continuam ainda guardando, de serem ali seres humanos, mas sem a preocupação que nós temos, né? O Braço colocou, né, grande barreira entre as duas dimensões, né? Pois é, ainda bem. A Angelina colocou assistência quando órgãos estão pesados, as energias ficam de cor diferente, né? Nesse caso, a gente pode também perceber, né, essa própria coloração e a densidade que vão mostrando para nós ali as condições dos espíritos, né? No caso, quando os órgãos lesados, né? São lesados, né, Angelina? O Flávio colocou, né, Photoshop via pensamento elevado. Pois é, exatamente. Dá para a gente fazer alteração ali nas imagens. Kardec volta aqui na 56 ao Sr. Vinhal. Se evocássemos um louco, como o reconheceríeis? Não o reconheceria se sua loucura fosse recente, porquanto nenhuma ação teria sobre o espírito. Mas se fosse alienado há muito tempo, a matéria poderia ter exercido certa influência sobre ele, produzindo sinais que me serviriam para reconhecê-lo como em vigília. O que ele coloca para nós aqui, o Sr. Vinhal, o Dr. Vinhal, é que um espírito, quando ele fica muito tempo num estado de loucura, o seu estado mental ele vai também influenciando o seu corpo perispiritual. E aquele desequilíbrio mental que ele apresenta também desequilibra, né, a sua própria estrutura perispiritual na relação que se tem com a sua aparência. Então o espírito ainda ligado numa condição bastante inferior moralmente, ele também traz essas características, né, na sua fisionomia. Até mesmo a gente vê isso hoje, né? É possível você ver numa pessoa que é muito agressiva, né, na sua própria aparência, tem ali uma expressão no seu rosto que você vê exatamente ali aquela expressão de maldade, vamos dizer assim. Assim como você encontra uma pessoa que esteticamente não acompanha o padrão de beleza da nossa sociedade, mas a doçura que ela traz nos olhos, né, a doçura na forma como ela sorri, na forma como ela fala, isso mostra para nós que, independente da sua aparência, as suas expressões denotam esse seu conteúdo moral, esse seu conteúdo interior. E o oposto também acontece no caso da loucura, de um espírito agressivo, de um espírito obsessor, aquele espírito que traz ainda muito ódio dentro de si. Mas isso vai se materializando com o tempo. Porque assim como uma doença que começa na nossa mente pelo nosso desequilíbrio, passa para o perispírito e do perispírito somatiza no nosso corpo material. Então essa doença ela não acontece de uma hora para outra, demora tempo para que a mente vá trabalhando esse desequilíbrio. Um espírito, por exemplo, que traz uma angústia muito grande, durante muito tempo, essa angústia vai se concentrando na sua região peitoral ali, na região do chakra cardíaco, vai se deformando, né, vai se concentrando, se densificando, até que chega uma hora que afeta o perispírito e afeta seu corpo físico. Mas isso acontece durante muito tempo. Por isso o Dr. Vinhal coloca assim, o espírito que é louco, como é que ele seria reconhecido? A resposta, não o reconheceria se sua loucura fosse recente, porquanto nenhuma ação teria sobre o espírito. Mas se fosse alienado há muito tempo, a matéria poderia ter exercido certa influência sobre ele, produzindo sinais que me serviriam para reconhecê-lo como em vigília. Então é o tempo, é o condicionamento mental do espírito naquela sua situação atual, que depois de muito tempo vai então afetando a sua aparência. 57. Poderíeis descrever-nos as causas da loucura? Kardec aqui agora começa a direcionar, né, as suas observações por um outro caminho, por um outro detalhe, dizendo para nós: poderíeis descrever as causas da loucura? Nada mais é que uma alteração, uma perversão dos órgãos que não mais recebem as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações e, por isso mesmo, realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Então, o que ele coloca para nós é uma alteração nos órgãos do espírito, do corpo físico, que sofre ali, então, né, que não sendo mais perfeitos para que o espírito possa transmitir ali as suas ideias de uma forma correta, o espírito, então, não se comporta de um modo correto. Então, ele pensa em alguma coisa, mas ele não consegue responder isso na prática. Aqui, no caso, para os encarnados, como, né, o Sr. Vinhal comenta.
Kardec, para poder complementar isso para nós, ele traz uma observação. Ele diz assim: acontece muitas vezes que certas criaturas, cujo espírito é perfeitamente são, apresentam nos membros em outras partes do corpo movimentos involuntários e independentes de sua vontade. Por exemplo, o que designamos sob o nome de tiques nervosos. Compreende-se que essa alteração, se em vez de ocorrer no braço ou nos músculos da face, se desse no cérebro, a emissão de ideias sofreria. A impossibilidade de dirigir ou dominar essa emissão constitui a loucura. Então, claro que Kardec fala da loucura como uma patologia analisada aqui no mundo material. Então, o espírito pode ter ali a consciência do que ele quer fazer, e claro que essa lesão no seu corpo físico é o resultado, né, é o resultado do condicionamento mental que ele mesmo interferiu quando o seu corpo foi tão elaborado, foi formado, ou mesmo isso foi programado para que fosse para ele uma experiência, né, uma prova, alguma coisa, uma expiação, qualquer coisa assim. Mas no caso de loucura, aqui a gente pode também elevar um pouco mais, no sentido de encontrar um espírito que já traz um desequilíbrio. Né? André perguntou, né, então existem espíritos loucos? Acho que foi o que eu entendi. Sim, existem espíritos loucos. Né? A loucura nada mais é do que um estado mental de desequilíbrio. E aí nós perguntamos, né, o que será que esses espíritos vivenciaram? As imagens que eles durante tanto tempo guardaram em suas mentes, as suas aflições, os seus medos, né? E a gente pega, por exemplo, o próprio Charles Dupont, esse espírito que nós estamos aqui acompanhando, ele ficou mais de 200 anos imaginando aquele estado. Basta a gente perceber, por exemplo, os traumas de guerra. Estudando um pouco hoje, né, da psicologia e da psiquiatria que nós temos aqui na nossa sociedade e nas nossas ciências. Você pega alguém que vai para a guerra, ele fica ali durante um tempo vendo aquelas imagens, aquelas cenas, e depois ele volta para casa. De um modo geral, né, não raras vezes, muitos indivíduos que vão para a guerra e voltam, ou mesmo vão ali para um ambiente de muito sofrimento, trabalhar com resgates e tudo mais, isso afeta o seu psiquismo de tal forma que ele não consegue mais controlar suas emoções, as suas ideias, as imagens que ficam projetadas na sua mente. E esse tipo de condicionamento o leva a essa condição de loucura. Se a gente pode chamar assim de loucura. A gente lembra, por exemplo, né, lá no manicômio do Hospital Maria de Nazaré, lá no Memórias de um Suicida, nós tínhamos aquele espírito, né, que era ali o Jerônimo. Ele então era aquele espírito suicida, ele insistiu para que visitasse a família lá na região do Porto, lá em Portugal, e aí então diziam que não podiam, e ele se tornou tão insistente que foi permitido. E aí então ele visitou a família, encontrou ali a esposa, a filha que tinha sido aliciada pela própria mãe, o filho que foi preso como um ladrão, e ele viu tudo aquilo que foi a causa dele. Ele voltou em tal estado de desequilíbrio que ele foi para o manicômio. Assim como também foi mostrado ali mulheres, né, que tinham praticado aborto, e tamanho ali a intensidade da obsessão que elas sofreram, que elas também entraram no estado de loucura. Embora Camilo não tivesse se aprofundado um pouco mais nesses quadros, né, porque ele só estava na ala masculina daquele local. Mas ele trouxe para nós ali alguns detalhes sobre isso. Então é o que o espírito vivencia. Então quando nós vemos o corpo físico sofrendo alteração, nós vemos ali, né, que o próprio espírito, então, ele provoca essas lesões no seu corpo. Mas mesmo que ele comece a se reequilibrar, isso faz parte da sua experiência. Deixa eu ver aqui. O braço colocou, geralmente ficam presos nos umbrais, né, por causa dessa, da afinidade que eles ainda guardam nesses locais, né? O André colocou, né, porque então fica muito difícil para os trabalhadores espirituais trabalharem com eles, né, e não podem ser responsáveis pelo que fazem. Né? Pois é uma experiência de provas e expiações que eles estão vivenciando. E isso também envolve, muitas vezes, a própria família. Porque o Kardec, na época, ele simplificava bastante os termos que eram utilizados, porque a própria ciência também era bastante restrita. Então ele falava sobre a idiotia, a loucura. Né? Então, quer dizer, eram duas expressões que você englobava uma série de psicopatologias
que hoje a nossa ciência já consegue definir. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti aqui em São Paulo com o Dr. Sérgio Felipe, né, que é pesquisador, que todos nós conhecemos, lá nas casas do André Luiz. E aí, então, nessa palestra, foi muito interessante ele falar sobre a esquizofrenia. Ele falava assim, o esquizofrênico, ele tem ali alterações, ele mostrava assim um gráfico como se fosse uma onda. Ora ele estava lúcido, ora não estava. Então aquela onda que subia e descia, subia e descia. E no meio dessa onda era uma faixa, que você então separava a realidade daquilo que era uma fantasia que ele vivia. E ele falava, né, ele trouxe uma imagem bem interessante, né, já até passei para vocês essa ideia. Ele falava assim, imagina uma pessoa assistindo a uma parede com 20 televisores. E somente um desses televisores mostra a realidade que ele está vivendo. As outras 19 mostram imagens aleatórias, perturbadoras. Então, ora ele está olhando para a realidade, ora ele está completamente disperso na realidade que ele vivencia. Então ele começa a perder a noção. E isso tudo para ele é bastante perturbador. Né? Mas quando se fala sobre esses distúrbios mentais e o trabalho que é feito no plano espiritual para reabilitar esses espíritos, é um trabalho psicológico muito grande, que deve envolver, claro, né, a fluidoterapia, regressão de memórias, a própria terapia para que o espírito, então, converse ali, comece a expor as suas angústias, as suas dificuldades, recebendo orientações e tudo mais. Então deve ser um trabalho muito intenso com esses espíritos que atendem a esses irmãos nesse estado de desequilíbrio tão grande, né? Então a gente, claro, né, a gente especula sobre tudo isso, porque como a gente já viu aqui, existem grupos com as mais diversas especialidades no plano espiritual. Então nós temos desde aqueles espíritos recém-desencarnados, nós temos aqueles espíritos que trabalham com a fonoaudiologia, nós temos espíritos que reabilitam os espíritos para começarem a ter ali a liberdade corporal para se deslocar, nós temos aqueles espíritos que trabalham com essa parte de psicologia, de psiquiatria também. Então são os mais diversos departamentos para atender espíritos nas mais diversas situações. Aqueles espíritos que desencarnam, por exemplo, levando sequelas de doenças graves, passam também por um processo de reabilitação, para que eles entendam, né, que aquela dificuldade que ele vivenciou não é a realidade dele mais naquele momento, mas é uma projeção que ele traz daquilo que ele viveu. Espíritos que desencarnam, né, como suicidas, como a gente viu lá no Memórias, espíritos que desencarnam, né, de acidentes traumáticos. Então, quer dizer, quantas e quantas equipes tem e quantas técnicas terapêuticas são aplicadas no plano espiritual para atender a cada situação dessa no plano espiritual. Da mesma forma nós temos para crianças, né? Já lemos alguma coisa sobre isso e vamos ler mais um pouco ainda, como as crianças são atendidas no plano espiritual. Não é a mesma coisa que um espírito que desencarna, né, no auge do seu entendimento, da sua consciência para aquela realidade. Embora seja um espírito imortal, essa criança, o seu estado psíquico no momento da desencarnação é condizente com a realidade que ela viveu na sua última encarnação. Depois, com o tempo, ela começa a se modificar. Então tem muita coisa para a gente ainda conhecer no plano espiritual. Mas só o fato da gente saber que existem essas tantas e tantas terapias, essa diversidade no plano espiritual, já mostra também para nós, né, o tipo de... a forma como os espíritos se apresentam após a desencarnação, né? O Brás lembrou aqui, né, em sessões de desobsessão se veem horrores, né, nas umbandas é tarefa dos caboclos os dominar, né? Então precisam espíritos também que apresentam ali, né, uma condição mental muito forte para conter esses espíritos, né? A Angelina colocou, né, Alzheimer poderá ser estudado como uma condição tal. Sim, o Alzheimer nada mais é do que um desgaste, né, de células nervosas do cérebro do indivíduo. Então ele vai perdendo, porque nós podemos pensar, por exemplo, Parkinson. O Parkinson ele é uma doença que afeta a condição motora do espírito. Ele perde o controle físico e isso faz com que traz, claro, consequências, né, como depressão, como outras tantas situações. Mas o Alzheimer ele começa a degenerar as células responsáveis pela capacidade de comunicação do espírito, pela sua lógica. Então ele fica realmente desorientado. Mas quando ele desencarna, aí então ele começa a voltar à sua realidade. Porque aquela não é a sua condição original. Ele ficou daquela forma pela limitação física que surgiu
naquele momento da sua existência, da sua vida. Agora, outros espíritos reencarnam já trazendo essa condição de desequilíbrio. E aí, nesse caso, a gente vê que a situação é muito mais grave, muito mais profunda. Né? Vamos lá. Gostaria de ter conhecimentos técnicos mais avançados para a gente poder falar sobre tudo isso, né? Porque é realmente um tema muito interessante. A gente fica aqui no caso das suposições, das especulações e tudo, né? Mas imaginemos, né, estudarmos sobre isso, vendo ali, né, ou tendo mais informações detalhadas sobre essa condição. Muito bem. Então Kardec aqui lembra, né, ele fala sobre loucura. Mais uma vez, ele traz para nós aqui a impressão que se tinha na época, mas ele já fala para nós também aqui que os espíritos, nesse caso, né, sofrem a limitação do corpo físico. Então o corpo começa a apresentar essa limitação, e nesse caso no cérebro, tirando do espírito, por exemplo, né, o equilíbrio, aquele senso moral. Né, a minha irmã trabalha com fisioterapia, e ela já atendeu muitos pacientes em casa de repouso, em que eles perdem muitas vezes o pudor. Então é aquele espírito que tira a roupa no meio do nada, é aquele espírito que fica mais deixa eu usar uma expressão menos intensa. Deixa eu pensar que eles ficam mais provocativos, né? Ficam mais atrevidos, acho que essa é a palavra, né? Porque eles perdem o senso moral. Mas na verdade o espírito trazia já essa tendência. Mas ele, então, tendo ali o controle sobre a sua razão, ele sabe que ele seria julgado, que não seria conveniente, que ele teria que manter uma postura. Mas aí, então, quando ele chega nessa condição de idade e ele começa a degenerar esses centros nervosos que vão permitir que o espírito tenha esse senso moral, completamente, Osmar, perde a autocrítica, ele perde o pudor, ele perde ali o seu princípio moral de fato degenera. E por que isso tudo? O espírito traz a tendência, mas ele se mantinha equilibrado durante toda a sua vida. Mas quando ele começa a perder esse alerta, ele age como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse uma criança que não percebe mais aquilo que ele está fazendo. Então isso faz parte desse processo de degeneração, né, das células nervosas do cérebro e lesionando regiões em que o espírito precisa controlar o corpo, controlar a sua conduta. Mas infelizmente ele já passa por isso como parte da sua experiência, né? A gente não sabe exatamente o porquê das coisas, a gente só simplesmente sabe que as coisas são assim. Né? Bom dia, dona Miriam. Vamos lá, 58. Aqui então quem assina é o Sr. Calvieri. Ele coloca assim: depois da última resposta do Sr. Vinhal, o médium que servia de intérprete a Charles Dupont escreveu espontaneamente: reconhecem-se esses espíritos, os dos loucos, por sua chegada entre nós, pois giram em todos os sentidos, sem terem uma ideia firme nem de Deus, nem das preces. Necessitam de tempo para se firmarem. Então Calvier é esse espírito que responde. Então mostra assim que o espírito chega, é um comportamento desorientado. Manda aí, Dudu. Então é uma condição de desorientação que o espírito tem. Porque sim, o corpo físico interfere, né, o corpo físico interfere na conduta do espírito. Porque nós podemos colocar assim, da mesma forma que você tem a perda, né, de um comprometimento intelectual e moral do espírito, nós podemos fazer um paralelo com o comprometimento físico. O espírito que durante muito tempo apresenta uma limitação física, ele chega no mundo espiritual ainda condicionado a essa limitação. E com o tempo, então, ele vai voltando à sua condição de liberdade natural. No caso do espírito com uma limitação intelectual é da mesma forma. Ele fica durante tanto tempo desorientado e perturbado que volta ao mundo espiritual e demora também, tem ali o seu tempo para voltar à sua condição normal. Né? Isso aí, manda aí, Dudu. Vamos aqui então acompanhar nosso amigo Alírios, trazendo para nós aqui um poeminha para alegrar aqui o nosso dia e também para ilustrar aqui o nosso estudo. Diz aqui para nós então: a estrela vem surgindo, é tão grande a sua cauda, não é luz de um cometa, nem sequer de asteroides. A visão contempladora, no momento divinal, vejo a forma na beleza, num formato a sua grandeza, era aviso com certeza da presença de Jesus.
Nossa mãe com seu José, no burrico vem chegando, e o céu se transformando com o chamado da fé. No estábulo ela chega, e com toda certeza ele nasce entre todos. Era dia 25 e a festa preparada se fazia bem formada, com seus 3 anunciados, com os nossos bons reis magos o presente era dado. E o céu bem estrelado, na noite que virou dia, e dali segue adiante o Natal tão importante, mas a festa é de Jesus. Né? Então a Lírio trazendo para nós mensagem de Natal, meus amigos. Depois a gente coloca para vocês lá no nosso grupinho no WhatsApp, para todo mundo ler com calma depois, né? Essa beleza, né? Porque conta para nós uma bela história, né? Então essa bela história desde o começo, né? Quando a estrela surge e depois a celebração da festa de Jesus, né? Obrigado, Alírio. Um grande beijo para você, querido. Flávio colocou para nós, né? Na verdade também, pessoal, só para a gente complementar, a Angelina, na sexta-feira, ela recebeu aquela mensagem que não foi possível passar para nós, eu estou com ela separada aqui, tá? Depois eu trago para vocês aqui no finalzinho, para a gente dar continuidade aqui também, né? Que o Dudu trouxe aquela, trouxe uma, depois trouxe outra também, né? Do Amigo do Bem, e depois a Angelina trouxe para nós a outra mensagem, que foi recuperada, né? Conseguimos pegar, né, Angelina? Manda sim, Dudu. Flávio colocou, né? Tem uma palestra muito legal de Anete Guimarães, onde são feitas colocações interessantes sobre a questão do Alzheimer, colocando sobre a influenciação do pensamento do espírito, colocando sobre resíduos mentais que ficam acumulados nas células do cérebro. No caso Anete, ali, claro, ela vai trazer uma informação muito mais técnica e mais profunda, que para quem se interessar, fica aí a recomendação, então, para ter ali um entendimento sobre essa patologia, sobre o espírito, né? O Braz lembrou, né, por isso que tem hospitais por lá para socorrer esses espíritos, e por isso também, Braz, que esses espíritos ficam separados de outros espíritos que desencarnam em condições diferenciadas. Então, para que não haja, né, a perturbação na terapia de um ou outro espírito, nós temos então essa separação, assim como os suicidas, como aqueles no estado de loucura, como aqueles que desencarnam numa condição natural, né? Exato, né? Tem os manicômios lá que no próprio Memórias de um Suicida a gente tem isso descrito também. E também Manuel Filomeno de Miranda fala sobre os nosocômios, né? O Flávio colocou, né, interessante que nesta palavra de Anete, da palestra, né, ela fala da importância de declamar poesias, pois ativa mecanismos de proteção do cérebro, coisas do lado direito e esquerdo do cérebro, né? Então, as poesias fazem bem para a alma e para o cérebro, né? Então, exatamente o que a gente lembrou, né? De manter sempre ativo, né? E isso, na verdade, né, Flávio, deve ser um hábito de todos nós, né? Mantermos sempre ali a nossa mente ativa, para que todos nós, né, possamos ali ficar sempre, né, com o nosso cérebro bem estimulado, né? Divaldo está ali firme e forte, né, André? Continuando, vamos lá, pessoal. Então o Dr. Vinhal trouxe para nós esse relato, né? Aí depois Kardec, como ninguém tivesse pensado em chamar esse espírito, o Sr. Belial pergunta se não seria o Dr. Calvier, de Marsella, de quem outrora foi aluno. Sim, sou eu, morto há 1 ano e meio. Observação de Kardec. O Sr. Belial reconhece a assinatura como sendo a do Dr. Calvier. Mais tarde pôde-se compará-la com uma assinatura original e constatar a perfeita semelhança da escrita e da rubrica. Né? Ou seja, aqui mostra para nós, né, algo que não é tão espantoso, né, porque a gente teve contato com isso. O próprio Chico, né, naqueles depoimentos, nas cartas de Chico Xavier, onde nós tivemos aqueles 3 crimes que aconteceram acidentalmente, né, e depois o Chico psicografou aquelas cartas e elas foram então incorporadas no processo para a defesa, né, daquele que foi, né, mostrando ali que foi um crime culposo e não um crime doloso, né? E aí então a assinatura também foi comparada com a identidade dele. E nós tivemos um delegado no Paraná que era espírita e ele fez uma pesquisa sobre estudo de grafologia, né, de comparar assinaturas de espíritos com assinaturas de como quando eles eram encarnados. Isso virou um livro e tal, né?
ele tinha ali perícia, né, especialização ali, alguma coisa relacionada com perícia e tudo mais, então ele fez esse estudo. Então, quando se fala sobre comparação da assinatura do Dr. Calvier, né, com a assinatura que ele tinha quando encarnado, então, para nós, a gente já viu várias situações assim, inclusive cartas do Chico que mostram isso também, né? Kardec, né, isso não é menosprezando, né, só para dizer que nós tivemos o prazer e o privilégio de ter contato com esse fenômeno também, de comparação de letras, né, da caligrafia, de comparação com assinaturas e tudo mais, né? É bem interessante. A Angelina lembrou aqui, o esposo de uma amiga, psicólogo de 58 anos, iniciou o processo de Alzheimer, né? Então isso é bastante complicado, né? E o Alzheimer ele acaba trazendo, né? Tanto é assim que nós temos hoje dentro da geriatria, da própria psicologia, o trabalho feito não apenas com pacientes, mas com familiares de pacientes também. Porque você tem que reaprender a conviver com aquela pessoa. Né? Então, até mesmo, eu me lembro que um estudo que foi feito que falava sobre o luto. Né? O luto, você tem ali a perda de um ente querido, que é o luto propriamente dito, e você tem o luto quando você perde uma pessoa ainda em vida. É o caso, por exemplo, né, de até mesmo o Dr. João Lourenço, que trabalha com. Ele é psiquiatra, e ele trabalha com dependentes químicos. Ele fala, né, que você pode muitas vezes ter um morto-vivo dentro de casa por causa do uso de drogas. Que é aquela pessoa que se deteriorou tanto com drogas que a família agora sofre o luto de ter perdido aquele ente querido e ser obrigada a conviver com aquela pessoa naquele estado. E o Alzheimer acaba sendo a mesma coisa. Muitas vezes o luto vem isso, né? Então a gente vê depoimentos bastante sensíveis de casar, por exemplo, o marido ou a esposa que continua cuidando do parceiro, fazendo ali a alimentação, estimulando sempre para que ele tente lembrar de uma coisa ou outra. Esse é um tipo de luto também. A pessoa vivencia isso psicologicamente, né? A perda de um ente querido porque ele convive com esse ente, mas nessa condição tão limitada, mas ele não pode mais viver como antes, interagir como antes. Então a psicologia também trabalha os familiares para levar toda essa orientação para que eles possam, né? Pois é, né, Angelina? E o Alzheimer ele traz uma incapacidade, né, uma incapacitação muito profunda, muito grande para as pessoas, né? É muito, muito triste mesmo ver isso tudo, né? E os depoimentos que nós temos são vários e vários e vários. Né? Mas, enfim, né, é parte da experiência de cada um. Né? É parte da necessidade de aprendizado de cada um. E é muito amor que é necessário nessa hora. Vamos lá, meus amigos, acelerando aqui o nosso trabalho. Kardec, então, direciona agora as entrevistas ao Dr. Calvier. Então ele pergunta, a que devemos a honra de vossa visita inesperada? Não é a primeira vez que venho entre vós. Hoje achei uma condição favorável, uma ocasião favorável para me comunicar e aproveitei. Vedes vosso confrade, Dr. Vinhal, que aqui se acha em espírito? Sim, eu vejo. Como reconheceis que ele ainda está vivo? Por seu envoltório, menos transparente que o nosso. Essa resposta concorda com as de Charles Dupont, as que Dupont acaba de dar, e nos pareceram ultrapassar o alcance de sua inteligência. Fostes vós quem lhas teria ditado? Eu poderia perfeitamente influenciá-lo, visto estar aqui. Ou seja, o Charles Dupont, a gente lembra aqui, a gente está na 62, né? Voltando um pouquinho, ele responde aqui para Kardec. Kardec perguntou para ele, né? Como julgais que ele ainda esteja vivo? Ele, no caso, o Dr. Vinhal, quando ele perguntou ao Charles Dupont. E ele respondeu, os espíritos comuns não têm forma aparente, eles têm uma forma humana. Este tem uma forma humana. Está envolvido por matéria semelhante a uma névoa, reproduzindo sua forma humana terrestre. O espírito dos mortos não tem mais esse envoltório. Dele está desprendido. Aí Kardec levantou a sobrancelha e falou, mas que resposta tão clara e tão profunda é essa de um espírito tão limitado? Por isso que ele perguntou aqui ao Dr. Calvier se ele havia influenciado esse espírito na resposta, e a resposta disse que poderia, mas não. Então provavelmente outra pessoa fez isso, né? O próprio Kardec já vivenciou experiências assim, entrevistando outros espíritos, e eles deram uma resposta e depois disseram, né?
um espírito me disse para dizer tal coisa, um espírito me transmitiu essa ideia, esse pensamento. 63, já entrando no final aqui do nosso capítulo. Em que estado vos encontrais como espírito? Ainda não reencarnei. Lembrando que ele está há 1 ano e meio desencarnado, né? E, embora sendo um espírito adiantado, estava longe de crer na Terra ao que chamais de espiritualismo. Então, embora sendo um espírito adiantado, ele se reconhece como tal, estava longe de crer na Terra ao que chamais de espiritualismo. Então, na verdade, era um homem de ciência, era um médico, provavelmente muito ligado, né, às questões da ciência mesmo, as questões do mundo material, não se deixando levar pelas ideias religiosas. E nisso o Espiritismo, então, acabou entrando também nesse mesmo grupo de religiões, né, pela qual ele não se interessou. Ontem, lá no História do Espiritismo, lá no grupo do Pautalk, né, no canal do Pautalk do Espiritismo.net, nós falávamos sobre os fenômenos que aconteceram no século XIX que antecederam a chegada do Espiritismo. E eu apresentei, né, tive ali a oportunidade de apresentar um roteiro de eventos, né, que eram muito presentes, né? Flávio, condicionamento mental. Talvez umas 2 encarnações eu consiga esquecer, né, essa sala. Então a gente lembra do condicionamento. Eu falei, o condicionamento é difícil. Talvez tenha ali um hospital que ajude a gente a dar essa desintoxicada, né? Mas vamos lá. Ainda mais vivendo todo dia aqui nessa sala, não dá para dissociar uma coisa da outra. Então lá no nosso canal, então eu falava sobre os eventos que antecederam, né? Então nós tínhamos ali desde o magnetismo, que era uma prática desde o século XVIII com Mesmer, que trouxe ali magnetismo animal, né, dizendo que os fluidos doados por uma pessoa poderiam, né, preencher ali, né, as lacunas ou as falhas no campo magnético de outra pessoa e tal. Aí depois ele observava que essa terapia provocava em algumas pessoas um estado de sonambulismo. Ela entrava num estado de transe. E aí então ela relatava algumas coisas, né, tanto de expressões, ideias mais intelectualizadas, ideias mais profundas que fugiam ao seu estado natural. Depois ele começou a dizer que algumas pessoas começaram a ter ali a capacidade de prever eventos, outros começavam ali a fazer uma análise de cura, né, de diagnósticos, vendo ali lesões no corpo das pessoas que se apresentavam para as consultas, ou para ele próprio, né, ele olhar para si e dizer, eu estou vendo no meu estômago uma região ferida, né, uma gastrite, uma úlcera aparecendo, por exemplo. E outros espíritos, finalmente, falavam que conseguiam ver ali entidades, né, espíritos em volta, né, que não estavam ali fisicamente na sala. Então, esse foi o primeiro caso. Nesse caso em especial, a gente também teve depois as mesas girantes, que eu falei bastante sobre elas, dos pesquisadores, que eram muito mais cientistas, né, físicos e tal, que eles procuravam entender como acontecia a questão das mesas. Mas no caso do magnetismo, como era algo ligado a curas, à saúde, muitos médicos se apresentavam para fazer ali algumas pesquisas, mas a grande maioria para desmascarar o efeito do magnetismo. Até aceitava o magnetismo, mas nada disso como algo que estivesse relacionado com questões do espírito. Então muitos desses médicos eram céticos, eram indivíduos bastante resistentes a qualquer ideia de algo fora da matéria. Então aqui a gente encontra, né, o Dr. Calvier, que poderia ser um desses espíritos. Ele coloca aqui, né, longe de crer na Terra ao que chamais de espiritualismo. E quando ele fala espiritualismo, ele fala de todas as ideias religiosas que apresentam algo além da matéria, algo além do corpo físico. Ou seja, o espírito não existe. Então, embora ele fosse um espírito elevado, um espírito de princípios, bastante dedicado à sua missão como médico, ele não se interessava por questões religiosas. E isso mostra para nós aqui algo bastante interessante. O fato de alguém se apresentar como ateu não quer dizer que ele seja um espírito atrasado. E o fato de um espírito se apresentar como um profundo religioso não quer dizer que ele seja um espírito elevado.
Pelo contrário, né, o que vai determinar ali no comportamento de cada um é exatamente ali as suas ações, as suas atitudes. Então nós temos hoje, inclusive, né, pessoas que são consideradas ateias, mas que têm princípios bastante nobres. E são esses princípios que vão ali fazer a diferença. Aliás, os espíritos dizem que é muito mais fácil você lidar com o ateu do que lidar com o religioso. Porque o ateu não acredita em nada, basta você mostrar para ele que ele passa a acreditar. Agora, aquele que é religioso, ele chega cheio de dogmas, cheio de crenças, e é difícil para ele mudar aquelas concepções, porque as religiões, né, a religião é muito apaixonante. Ela mexe com paixões. Então o espírito chega lá, olha, eu quero encontrar o céu, eu quero encontrar o inferno. Até você mudar essa ideia dele para uma outra realidade é muito difícil. Agora aquele que diz assim, eu não acredito em nada, então vem cá, eu vou te mostrar. Na hora que mostra, pronto, mudou completamente a ideia dele. E aqui a gente vê então o Dr. Calvier nessa situação. Ele coloca assim, é preciso que faça a minha educação aqui, onde me acho, mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo, sobreveio de repente. Ou seja, né, como a gente viu aqui, nós tivemos então a inteligência muito mais desenvolvida do que a sua espiritualidade. Continuando. Se quiserdes, iremos vos fazer uma pergunta preparada pelo Sr. Vinhal e pediremos a gentileza da resposta, cada um de seu lado, com o auxílio de vossos intérpretes particulares. Como encarais agora a diferença entre o espírito dos animais e o do homem? Aí Kardec virou completamente a página para mudar de assunto e vamos ver. Tanto ele, Dr. Vinhal, como um encarnado emancipado, como o Dr. Calvier, como um espírito desencarnado. Qual a diferença entre o espírito dos animais e o dos homens? Kardec, o Dr. Calvier responde: não me é muito mais fácil dizê-lo que no estado de vigília. Conforme meu pensamento atual, o espírito animal dorme, está entorpecido moralmente, ao passo que no homem desperta inicialmente de forma muito penosa. Essa resposta do Sr. Calvier. O espírito do homem é chamado a um maior aperfeiçoamento que o dos animais. A diferença é sensível, uma vez que nestes últimos não existe senão em estado de instinto. Mais tarde um instinto pode aperfeiçoar-se. Então a gente já leu, estudando aqui com André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, né? Esse processo de desenvolvimento do instinto para a razão de uma forma bem detalhada, né? Então a gente teve a oportunidade de ver ali as pequenas mudanças que vão acontecendo na evolução desse princípio inteligente. Até chegar o momento em que ele se aproxima, né, do estado hominal, naquela condição de hominídeo, porque ele não é homem ainda, mas ele traz ali os traços físicos de hominídeo, e aí até ele chegar na condição humana. Então a gente viu todo esse processo muito interessante, trazido por André Luiz, ainda que de forma resumida, mas mostrando para nós ali o caminho das pedras, né? 63, para finalizarmos aqui as duas últimas agora. Ele pode aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? Kardec faz uma pergunta provocativa para saber se ele entende que o princípio inteligente do animal é capaz de evoluir a ponto de chegar à condição humana, ou se existe um intervalo entre os dois. Esse ponto é bastante curioso, porque nós tivemos ali uma comparação entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda edição. Nós trouxemos isso quando estudamos exatamente o Livro dos Espíritos, na última parte do segundo livro, que falava sobre os 3 reinos. Então, na primeira edição, Kardec perguntou sobre o espírito humano, como é que acontece e tal. A resposta que foi apresentada pelos espíritos é que o espírito humano ele é criado à parte. Aí Kardec falou, tá bom, né? O espírito está dizendo que o espírito do animal é o espírito do animal. E o espírito humano ele é criado à parte. Mas depois, na segunda edição, Kardec coloca nessa mesma questão. Foi dito que os espíritos são criados à parte.
O que você acha disso? Ou o que achais disso, né? A resposta, o espírito estava enganado. Então, no Livro dos Espíritos, isso abre um precedente muito importante, mostrando que as respostas que estão ali no Livro dos Espíritos, até ordem contrária, elas podem até ser ali aparentemente definitivas. Mas se você traz uma argumentação nova, aquela resposta pode mudar. Então, tanto essa de uma edição para outra se transformou, como também na questão, tanto na primeira como na segunda, a questão da possessão, que os espíritos disseram para Kardec no Livro dos Espíritos. Não existe possessão, mas existe uma obsessão grave. E aí depois nós estudamos, né, sobre os convulsionários, os obsediados de... Me esqueci o nome da cidade, lá da França, que Kardec coloca, né? Tínhamos aprendido que não existe possessão. Estamos comprovando que ela existe. Então, quer dizer, várias questões foram atualizadas, mudadas por Kardec, depois de novas pesquisas. Então, essa questão Kardec apresentou aqui também para ele, para saber se ele tem essa ideia de que o princípio inteligente evolui dos estados menos evoluídos até a condição humana, se essa evolução é linear ou se ela corre paralelamente. Então, Kardec teve uma segunda intenção quando perguntou isso. Ele queria saber se o espírito tinha essa percepção. Deixa eu ver aqui. Pois é, Brasil. Né? Bom, mas na época, quando ele elaborou ali a primeira questão, a primeira edição do livro, todas as respostas elas até podiam ser questionadas, mas era a afirmação que se tinha até então. Talvez Kardec tivesse deduzido a evolução a partir da publicação do Evolução das Espécies, lá de Darwin, lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e o Evolução das Espécies em 59, 2 anos depois. Uma época de grandes mudanças no pensamento a respeito do homem. Né? Então, quando o Kardec, em 57, quando foi publicado, foi dada essa resposta. Mas depois, quando foi em 60, quando Kardec publicou a segunda edição, os espíritos levaram em consideração, dos estudos atuais que tinham acontecido, levaram em consideração a publicação de Darwin, falando da evolução das espécies, que Darwin afirmava que o homem era descendente dos primatas. Lembrando, né, que a gente já conversou sobre isso, que isso gerou charges na época, ele foi excomungado da igreja anglicana, os jornais acabaram com ele, né, os grupos de pesquisas também ali começaram a comentar sobre o desvirtuamento do conhecimento científico dele. Mas Kardec olhou para aquilo ali e falou, opa, se existe a evolução do princípio inteligente, né, biologicamente, do primata para o homem, o princípio inteligente também. E Kardec falou sobre isso lá no livro A Gênese. Só que Kardec ele fez um salto do primata, que o princípio inteligente do primata, de um chimpanzé, por exemplo, evoluiria no plano espiritual e reencarnaria como homem. Só que Kardec, naquela época, não conhecia as pesquisas, né, arqueológicas que encontraram, então, fósseis de hominídeos que preencheram esse espaço entre milhões de anos, desde os primatas até chegar na condição humana. Os vários fósseis que foram mostrando o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento do crânio, principalmente, que era onde mostrava ali com mais notoriedade as transformações. E aí, portanto, a gente falava, se o macaco traz um espírito, o chimpanzé traz um espírito de um princípio inteligente e o homem traz um espírito do homem, é natural nós deduzirmos que um hominídeo, por exemplo, Lucy, que tem ali 4 milhões de anos, o esqueleto mais completo que foi encontrado, também trazia ali um princípio inteligente. Só que era um princípio inteligente que vivia naquela condição intermediária entre o homem e os primatas. E nesses vários estágios, né? Milhões de anos se passaram nesse processo de transformação. Né? Gary Moore, bom dia. Continuando então, Kardec fez a pergunta, né? Ele pode aperfeiçoar-se a ponto de tornar-se um espírito humano? Pode, mas após ter passado por muitas existências animais, quer em nosso planeta, quer em outros. Mostrou uma resposta bastante lúcida e condizente com aquilo que a doutrina apresentava.
com outras respostas que foram apresentadas. 66. Teríeis a gentileza de ditar-nos um e outro, ou seja, o Dr. Calvier e o Dr. Vinhal, cada um por sua vez, uma pequena locução espontânea sobre o assunto de vossa escolha? Então a gente vai ler rapidamente aqui os dois ditados, são dois ditados pequenos, só para a gente poder concluir aqui esse nosso encontro de hoje. Vamos lá então. Primeiro, Dr. Calvier. Então, um ditado espontâneo. Meus bons amigos, sinto-me tão feliz em poder conversar um pouco convosco que desejo dar-vos um conselho, não a vós particularmente, pois sois crentes, mas àqueles cuja fé ainda é vacilante, ou que não a têm e a repelem, que era o próprio caso do Dr. Calvier quando encarnado, né? Porque ele era um cientista, portanto ele era cético. Então ele coloca agora para aqueles que tinham uma fé vacilante ou que não, ou que repeliam qualquer tipo de crença nesse sentido. É verdade que não posso ver aqui todos os meus confrades vivos que não acreditariam em mim. Entretanto, eu lhes pediria que, em vida, repeli altivamente a verdade, embora a sentisse no fundo do coração. Voltaire fez a mesma coisa, vocês se lembram? Lá nas Confissões de Voltaire, embora ele fosse religioso, ele tinha uma ideia contrária, uma ideia muito mais prática do que filosófica, né? A maioria deles faz como eu. Por um falso amor próprio, não querem concordar com o que por vezes experimentam. Esse amor próprio é o orgulho, né? Ele vai dizer assim, eu sou um cientista, eu sou um homem reconhecido, como é que eu vou dizer uma bobagem dessa para os meus amigos? Mas no fundo eles tinham ali, né? Eu sei que isso pode ser verdade, mas eu não vou admitir isso tudo. Isso acontece o tempo todo, né? Para várias pessoas religiosas e não religiosas também. Estão errados, porque a indecisão faz sofrer na terra, sobretudo no momento de a deixar. Instruí-vos, pois, sede de boa fé, em seguida sereis mais felizes, assim como no mundo em que me encontro atualmente. Se realmente o quiserdes, virei conversar algumas vezes convosco. Assinado Calvier. Depois ditado do Sr. Vinhal para a gente finalizar o estudo. Para que serve a astronomia? E que nos importa o tempo que leva a bala de um canhão para percorrer a distância que existe entre a Terra e o Sol? Assim raciocinam pessoas muito honradas, que não veem nas ciências outros resultados, senão a aplicação que pode ser dada à indústria ou ao seu bem-estar. Mas sem a astronomia, que razão teríeis para adotar o admirável sistema que estamos desenvolvendo, em vez de um outro, da autoria de espíritos ignorantes ou invejosos? Se a Terra, como se pensava antigamente, fosse o ponto central do universo, se os numerosos sóis que povoam o espaço mais não fossem que simples pontos brilhantes fixados numa abóbada de cristal, que razão teríeis para admitir o passado e o futuro do espírito? A astronomia, ao contrário, vem demonstrar que a vida planetária, que circula em torno de nosso Sol, reflete-se em redor de todos os que compõem a nebulosa, da qual nosso mundo faz parte. Que todos esses planetas são organizados de maneira diferente uns dos outros e que, em consequência, as condições de vida não são as mesmas. Aí ele fala aqui sobre, né, o posicionamento de cada planeta, das condições climáticas, físicas, né, enfim. Por isso, né, essa vida biológica, como nós conhecemos hoje, ela é restrita a planetas que têm características semelhantes à Terra, né, com temperatura, água no seu estado líquido, oxigênio e tudo mais, né? Já nesses mundos habitados, conforme os espíritos trazem para nós, não necessariamente trazem uma estrutura física, biológica parecida com a gente, mas vivem ali num ambiente muito mais sutil e espiritual do que físico. É isso que ele coloca para nós. Sois então levados a perguntar se Deus cria instantaneamente para cada corpo, especialmente o espírito que o deve animar. Por que razão teria julgado justo criá-lo aqui e não acolá na terra, e não em outro mundo, em tal condição e não em outra? Uma lógica inflexível nos leva, assim,
a admitir como expressão da maior verdade a habitabilidade dos mundos, a pré-existência da alma e a reencarnação. Então são três pilares importantes que essa lógica inflexível, basta que nós tenhamos um estudo mais aprofundado sobre esses conceitos, sobre a realidade que nós observamos, que é possível nós encontrarmos então todas essas possibilidades. A habitabilidade dos mundos, pré-existência da alma e a reencarnação. Então, para finalizarmos aqui, a astronomia é útil, porque vos põe em condições de receber o esboço das sublimes verdades que para vós serão desenvolvidas como consequência do progresso que o Espiritismo e a própria ciência farão. Porque, auxiliada pela indústria, ela é chamada a vos levar à descoberta de muitas outras maravilhas que apenas tereis podido entrever. Doravante, a astronomia e a teologia são irmãs e vão marchar de mãos dadas. Né? Ou seja, a astronomia como ciência que estuda toda a dinâmica do universo e a teologia que fala sobre a criação. Deus como sendo o criador de tudo. Só que a astronomia ainda é uma ciência em desenvolvimento, porque ela é bastante limitada para poder analisar todos os mistérios do universo, e a teologia, por outro lado, precisa se desenvolver com mais racionalidade, saindo dos dogmas e das crenças, para que nós sejamos então encaminhados para entendermos a verdadeira natureza de Deus. Né? Então são irmãs e vão marchar juntos de mão dadas. Só que por enquanto elas estão ali se estapeando, né? Mas tudo virá no seu devido tempo. Quem assina? O senhor Vinhal por Arragô. Né? Arragô aqui nesse caso é o médium, né, que participava. Então esse foi a finalização dessa entrevista que Kardec fez com o Dr. Vinhal, fechando aqui, né, com chave de ouro, com a presença do Dr. Calvier também. Na quarta-feira, nós vamos aqui finalizar também a senhorita Indermuhl, surda-muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berna, na Alemanha. Então ele vai evocar essa senhorita Indermuhl, que é surda-muda, para se manifestar na evocação lá na sociedade, para falar sobre a sua condição de espírito imortal, liberto parcialmente do corpo físico. Se o corpo físico traz as restrições da surdez e da mudez, ela vai se comunicar de uma forma agora lúcida. E Kardec já fez também uma entrevista falando de um espírito que trazia ali uma limitação intelectual grave. Mas quando ele se comunicou, ele apresentou toda a lucidez, porque, claro, não é simplesmente o espírito se desprender e começar a falar, ele é assistido, ele é ali orientado, ele é estimulado por outros espíritos para recuperar um pouco da lucidez para que essa experiência tenha ali o seu fruto, tenha o seu objetivo. Né? Então é isso aí, né? Legal, né, André? Então é isso, pessoal. Próximo encontro, então, na quarta-feira. A gente fala sobre a senhorita Indermuhl. E ela tem aqui quantas questões? São 25 questões. E depois aqui tem a bibliografia, talvez a gente fale somente dela. Se amora a druideza, ou o espiritualismo no século XV. É um outro artigo que fala de bibliografia, que é um livro que foi publicado e Kardec faz a divulgação dele. Deixa eu ver aqui, dá para a gente falar sobre ele também. E depois, no final, olha só, isso aqui é bacana, a gente provavelmente vai estudar no ano que vem, né, na primeira semana lá, quando a gente for estudar o Livro dos Espíritos. Ditados espontâneos, o gênio das flores. Desse texto, o gênio das flores, Kardec tirou algumas respostas que ele publicou no Livro dos Espíritos, na segunda edição de 60, falando sobre, né, os elementais. Então vai ser daqui que a gente vai estudar um pouco mais sobre esse tema também. Né? Então é isso, pessoal. Só para a gente finalizar, claro, né, deixa eu ler aqui rapidinho a mensagem trazida para nós pelo amigo do bem, né, que na sexta-feira, por um problema técnico, a Angelina não conseguiu trazer para nós essa mensagem, mas ele também, né, assim como a nossa querida Cecília tinha trazido para nós aqui uma mensagem de fim de ano, ele também trouxe para nós essa mensagem. Ele diz assim: queridos irmãos, muita paz hoje e sempre. É necessário compreender que o momento não é de desespero, mas de usar vossos pensamentos, aceitar o que não podeis entender ainda. Deveis estar voltados para aproveitar
e perceber o aprendizado que está a acontecer. Então eles serão mais voltados para a confraternização dos valores do espírito. Sentirão a falta do abraço, do aconchego, mas com o exercício da paciência, todos poderão compreender que será para um futuro mais construtivo de união e amor. É momento de dialogar com vossas almas e assim descobrir todo o bem que existe em cada um de vós. Irmão do bem, é aqui o nosso querido amigo que assina essa mensagem, né? Então, tivemos naquele texto, né, três mensagens, né, que vieram para nós, e aí então todas elas trazendo, né, esse voto de esperança, esse voto de confiança, principalmente diante da situação que a gente tem vivido, né? Então, enfim, esse aqui é o nosso estudo de hoje, tá? Depois eu passo para vocês